Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar, o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirão. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 16 de junho. É o dia 16 mesmo? É isso mesmo. A palavra-chave é esperança. E a nossa leitura está lá em Atos, capítulo 7. Vamos lá, vamos começar? A defesa de Estevão. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra onde eu te mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês estão agora morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um só pé, mas prometeu dar-lhe posse dela. E depois dele, a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos, e Deus falou que a descendência dele peregrinaria à terra estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados durante 400 anos. Deus ainda: castigarei a nação a qual forem escravos, depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então Deus deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque, circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Concedeu-lhe também uma graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação, de toda a casa real. Depois houve fome, grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã. Os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó viu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ele morreu, e ele também os nossos pais. Cabelinho na minha boca. Depois eles foram transportados para Siquém, postos no túmulo de Abraão, que tinha sido comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando o certo preço. E quando já estava próximo do tempo que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, e até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente, torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar os seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência egípcia e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos e os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e o ficou oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele.
Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando uns aos outros? Mas o que o agredia a seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe sobre nós? Será que matar assim como ontem matou o egípcio? Será que vai nos matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde nasceu 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte de Sinai um anjo, por entre chamas de uma sarça que havia se queimado. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Certamente o sofrimento do meu povo do Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora, eu vou mandar vocês para o Egito. A este Moisés que tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou o chefe e libertador como assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês levante um profeta semelhante a mim, esse Moisés que esteve na congregação do deserto. Com o anjo lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais. Foi ele quem recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo: Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se das obras das suas mãos, mas Deus se afastou e entregou a adoração às estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refnã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também os nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até o dia de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que a casa de vocês edificarão para mim, diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Não é o fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e circuncisos, coração de ouvido e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que fizeram os seus pais. Quando os profetas, os seus pais, vocês não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciaram a vida do justo, o qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não guardaram a morte de Estevão. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus em Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos unânime e avançaram contra ele. E expulsando da cidade, apedrejaram as testemunhas e deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto:
Senhor, não os condene por essa causa deste pecado, por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Forte, né? Meu Deus. Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai. Vocês perceberam como é formada a história do cristianismo? Esse evangelho de que você tem que só pisar em terras abundantes. É só coisa de gente mentirosa, tá? A esperança que não falha. 16 de junho. A palavra de Deus renovará a sua mente e dissipará toda a desesperança e lhe dará direção. Nossa esperança está no Senhor e Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Salmo 33, 20. Uma vida sem esperança leva-nos a viver uma perspectiva e objetivo. Uma vida sem esperança leva-nos a viver sem perspectiva, objetivos e sonhos. É como a vida perder cor, brilho, beleza. Talvez você esteve assim em algum momento ou ainda se encontre dessa forma. Algumas circunstâncias tentam roubar a nossa esperança e nos afastam de uma vida plena. Contudo, este belo salmo nos diz exatamente onde encontramos a esperança, que é justamente no Pai. Muitas vezes condicionamos a nossa esperança a relacionamentos, pessoas, sucesso, enfim, a coisas temporais e terrenas. Mas o fato é que nenhuma delas poderá tomar lugar da verdadeira esperança em sua vida. Ela age como algo no qual nos apoiamos e nos impulsiona para seguir adiante. E isso pode ser encontrado em Deus. Em Jeremias 29, 11, Deus faz uma afirmação de que explica muito bem qual é a vontade para a nossa vida. Em que diz: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a você esperança e um futuro. Ou seja, quando confiamos no Pai e temos a expectativa em relação aos seus planos para nós, temos acesso a uma vida cheia de esperança como um combustível para prosseguirmos. O que tem roubado a sua esperança? O fato é que você deve depositá-la no próprio Deus, em seus planos para a sua vida. Não coloque em pessoas ou coisas materiais, porque a nossa confiança deve estar muito além delas. Foque em Deus Pai e dissipe a nuvem da desesperança que tenta pairar sobre o seu coração. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Pode sim ter um cristão a vida inteira dentro da igreja, sem ter expectativa de futuro, sem ter esperança, sem ter palavras de dias melhores. Sabe por quê? É aonde está o foco dele. A tua esperança, ela tem que vir por ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Você quer se encher do Espírito? Viver a palavra? Ter algo incrível, incrível na sua vida? Aqui, ó, Bíblia. Esses dias uma mulher me contou uma história de que o marido dela a traiu, infelizmente. Fez um filho fora. E o bebezinho tá quase nascendo, ela perdoou ele, o bebezinho, e ele tá dentro de casa. Uma líder da igreja dela, uma líder, aconselhou ela a separar do marido. E ela fica, você tá sendo feita de besta, de trouxa, dentro da igreja. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa líder, que nem é líder coisa nenhuma, ela prefere ver essa mulher sozinha, desamparada, sem expectativa, sem esperança de dias melhores, chorando, abandonada, do que restaurar o casamento dela por causa de um filho fora do casamento. Que líder é essa, gente? Mas o filho, ele paga a pensão. Pega nos dias que tem que pegar. Vai cuidar da responsabilidade dele. Agora essa mulher prefere dissipar uma família. Então, presta atenção. Se o teu foco não estiver eminentemente na palavra, é sério, você vai sucumbir. Porque as pessoas são falhas. E as pessoas às vezes falam coisas contra a palavra, tá? Mesmo estando dentro da igreja. Aí ela, pode, qual conselho você me dá? Eu falei,
fique a 500 quilômetros de distância dessa mulher. Porque ela não é uma líder. Ela não é uma líder. E isso já estava inflamando o coração dessa menina. Ela já estava olhando para o marido dela, já doida para expulsar ele de casa. E ele tá errado, ele cometeu um deslize grave, ele gerou uma vida numa terceira. E aí, já estava assim, criando mais um caos dentro de casa. Sabe? Meu Deus do céu, essa mulher quase perde o casamento dela por ouvir essa mulher que não tem nada a ver. Então toma cuidado, porque a tua esperança, a tua motivação, a tua história precisa estar na palavra. E cuidado com as mesas que você senta, porque elas podem sim estar te afastando do caminho que o Senhor tem para a sua vida. Qual é o funil? O funil é você conhecer as Escrituras e só se unir com pessoas que estão de acordo com a palavra. Aí sim, a esperança vai chegar dentro do teu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos aproxime dos teus amigos, Jesus. Nos faça ser amigos dos teus amigos. Quem são os amigos de Jesus na terra? Quem são aqueles a quem Jesus ama? Nos aproxima deles para que nós possamos também ser amigos de Deus. Ser amigos do Cristo vivo, do nosso Salvador. Senhor, nós queremos pessoas santas perto de nós. Nós queremos conviver com pessoas que nos animem a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.